tarde, gente. Beleza? Tudo bem? Todo mundo aí? Não. Então, é o seguinte. Eu vou tentar enrolar 3 minutos para ver se todo mundo chega. Mas eu não vou fazer isso de verdade. É o seguinte, quero explicar para vocês o que a gente vai fazer agora. Nós vamos ter esse painel, mas nós não vamos lidar primeiramente com as perguntas. Porque o Haroldo pediu para ele falar sobre um assunto que é muito importante para todos nós. Principalmente, assim, julgo eu, pelos que já são mais velhos nesse movimento aqui, que já estão há mais tempo, que entendem mais do que está sendo falado, e quem está chegando agora é bom que já entenda também. Que o assunto é restauração. Então, assim, vou te explicar como é que surgiu essa conversa. Nós, no Ministério da Família Walker e obviamente em outros ministérios também no mundo, né, falam sobre a restauração da igreja. Atos 3:21, restauração de todas as coisas. E eu e minha esposa, nós começamos a estudar um pouco de história e a gente percebeu que em vários momentos se identificar como uma pessoa que crê em restauração, em alguns pontos na história da igreja, foi o maior problema que tinha. Ou seja, quem gerou problema em muitos momentos, divisões, arrogância teológica, foram exatamente aqueles que diziam que criam na restauração da igreja. Seitas. Então, bom, antes disso, uns anos antes da gente procurar isso, por que essa busca começou? Eu e a Arlene, nós estávamos lendo o livro Israel, a Igreja dos Últimos Dias, do Asher e do Dan Justin, e na introdução, no prefácio do livro, eles se identificam como restauracionistas. E a gente olhou aquela definição e pensou, nossa, que legal, é isso que a gente é. Nós somos restauracionistas. Só que se você olhar a definição de restauracionista assim, você botar no Google, vai ter um monte de igrejas que talvez você não se identifique muito. Adventista, Mormon, Testemunho de Jeová. E outros que não foram mencionados. Então, nós começamos a perceber que existiam as grandes seitas que iniciaram a partir do século XIX e XX, todas tinham uma base restauracionista, ou a maioria tinha uma base restauracionista. E a gente começou a ficar incomodado com isso. E o pensamento restauracionista poderia ser resumido naquele pensamento que analisa a história da igreja como uma história de declínio que em algum momento começou a subir. Então, algumas pessoas vão dizer que esse declínio começou em Constantino, outros vão dizer que esse declínio começou antes ou depois, e que a restauração começou ou em Lutero, ou antes, ou depois. Uma característica que a gente percebeu nesses movimentos é que geralmente todo mundo, para muitos restauracionistas, a maioria da igreja, antes deles era tudo bandido e depois deles era tudo mocinho. Por exemplo, a partir de Lutero, né? Como se todo mundo na Idade Média, todos os pais da igreja, então tem tendência de rejeitar os concílios, nem conhecer os concílios, não conhecer nada da história. E aí, o que eu achava é que só tinha 2 visões da história. Uma era que teve uma queda e uma restauração, e outra que acha que está só melhorando, mas não é verdade. Existem muitas formas de se analisar a história da humanidade e a história da igreja. E a história da humanidade não é nem só de queda, tipo assim, só caiu e o momento passou a restaurar, nem é que só ficou bom. O fato é que tem coisas que dão certo e coisas que dão errado, e a história ela tem a ver com a soberania de Deus, agindo e abençoando a igreja, e a responsabilidade do homem, estragando tudo também. Então acontece isso. Bom, minha esposa está fazendo mestrado em teologia histórica, exatamente por causa desse problema. Porque como nós estamos pastoreando em Montemor e liderando, a gente chegou nesse impasse de nós vamos tocar em frente o legado que nós recebemos da família Walker, ou a gente vai ter que romper. Isso há uns 3 anos atrás a gente começou a pensar isso. Então a gente falou que vai ter que estudar. E a gente entendeu que não era preciso romper nem nada disso, mas nos faltavam argumentos e palavras para explicar
por que crer na restauração da igreja não era errado e como que você poderia fazer isso do jeito certo, sem arrogância. E aí essa semana então nós sentamos com o Dan com essa pergunta. A gente já tinha alguns pensamentos sobre isso, mas a gente queria ouvir dele. Fala sobre a restauração da igreja, o conceito de restauração. E nós falamos dos problemas que a gente percebeu, né, lendo a história, lendo alguns autores. E em 20 minutos, meia hora, não sei, ele deu uma aula para a gente que foi melhor que todos os livros que a gente leu. Explicou com clareza esses conceitos. Então, eu gostaria de ouvir um pouco ele falando sobre esse conceito, já que o ministério dele tem esse nome de restauração, né? Então, como a gente pode entender a restauração da igreja, ser restauracionista, crer na restauração, como que nós podemos abraçar esse tipo de pensamento e, ao mesmo tempo, não ser uma pessoa que divide, não ser herege, quais são os perigos que nós corremos em ter essa posição, ok? When I teach on the restoration of the church, quando eu ensino sobre a restauração da igreja, I go back to the first century, eu vou de volta para o primeiro século, and I recognize what it looked like to see the church in order. E eu reconheço o que significa ver a igreja em ordem. You can see that there were a lot of problems in the early church. Nós podemos perceber que havia diversos problemas na igreja primitiva. And that's why some of the letters were written by the apostles. E é por isso que algumas das cartas foram escritas pelos apóstolos. But as you come to the early second century, mas quando nós chegamos no início do segundo século, there was a very strong development of an understanding of government. Houve desenvolvimento bem forte do entendimento sobre governo na igreja. And you see that the apostles established elderships in every city. E aí nós percebemos que os apóstolos passaram a colocar a liderança nas igrejas. And the elders were supposed to enforce standards of doctrine and character standards. Então esses anciãos eram para verificar a doutrina da igreja e o que está acontecendo na igreja. And my own belief is that ordaining to eldership is the most foundational ordination in the Bible. Então eu creio que estabelecer esses anciãos e bispos é uma das principais coisas que a Bíblia nos ensina. And that, fivefold ministry. Então 5 ministérios expresses different ways of eldership emphasis. Expressam de forma diferente a função desses 5 ministérios. Now, because we see government given to men who are the heads of their families, we see government given to men who are the heads of their families. Então o governo era dado a homens que eram os cabeças nas suas próprias famílias. And yet we see women ministering in prophecy. E mesmo assim nós vemos mulheres ministrando e profetizando. Even called prophets. E até mesmo chamadas de profetas. It must be that women come into a kind of fivefold. Então eram mulheres comprometidas aos 5 ministérios. It's not eldership. Mas não era uma posição de... At least on the character level, deacon level character. Deacon level character, at least. Right. Então, elas estavam no nível de diaconisas. But in any group of elders, então, qualquer grupo de presbíteros, there's going to be a leader. Vai haver líder. A leader will arise. Então, líder vai se levantar. And in the early church, they began to call that leader a bishop. E na igreja primitiva, eles começaram a chamar esse líder de bispo. Which was, I think, a change of meaning, where bishop in the book of Titus and Timothy was the same as eldership. Então, eu penso que esse título bispo no livro de Tito e de Timóteo é o mesmo do que antes usado como ancião. But you have pretty good order in the church as you enter into the second century. Mas tem uma ordem muito boa na igreja quando a gente começa a entrar no segundo século. There are still gifts of the Spirit.
Continua havendo os dons do Espírito. There was government. Tem There was governo. one church. Só para explicar, ele falou que ele acha que esse título de bispo que eles deram não é a mesma coisa que era escrito em Tito e em Timóteo. Então, ele acha que tem uma pequena mudança. Não, assim, que bispo, biblicamente, é a mesma coisa, mas que a maneira que eles colocaram na igreja depois não é a mesma coisa que era antes, porque esse cara é um líder. So you can explain again, because I say that you say that the bishop in the Titus and Timothy is the same of elder, but in the second century is not. Here's how I see it happening. Então, é dessa maneira que eu vejo. And because we don't have a lot of information from the year 70 to 90, Porque nós não temos muita informação do ano 70 até 90. it's difficult to know exactly how this happened. É difícil entender exatamente como se desenvolveu esse processo. But apostles had authority over churches. Mas os apóstolos tinham autoridade sobre a igreja. It could be over many cities, like Paul. Podia ser sobre muitas cidades, como Paulo. But as the church grew larger and larger, Mas à medida que a igreja começou a crescer, and then as the elders of the city became responsible for a larger and larger church, e os anciãos, presbíteros de cada cidade começaram a ficar responsáveis por igrejas maiores e maiores. for example, Ephesus was probably thousands and thousands of believers. Por exemplo, em Éfeso, provavelmente haviam milhares e milhares de crentes. They began to regionalize the function of oversight. Então eles começaram a regionalizar a função dessa supervisão da igreja. De supervisão. Look at this, I'm getting wonderful coffee. Então estamos recebendo um café maravilhoso. Good. So, the elders Então esses anciãos, were still a presbytery over the whole city, over the region. eles eram um presbitério sobre toda aquela igreja, sobre toda aquela região. But they recognized the bishop Mas eles reconheciam o bispo as having a function like apostles, como tendo uma função como dos apóstolos. and hence the doctrine of apostolic succession, E aí a doutrina da sucessão apostólica, that the apostle functions, the authority of the apostle functions through the bishop. que a autoridade do apóstolo funciona através dos bispos. But in the early 2nd century, Mas no começo do segundo século, it appears that the bishop was not the dictator of the presbytery, parecia que o bispo não era um ditador, né, no presbitério, but they had to decide together mas eles tinham que decidir juntos for all of the churches. para todas as igrejas. And the famous church historian, Então, existe uma igreja famosa na história, one of the most famous in the last 70 years, uma das mais famosas nos últimos 70 anos. his name is John J.N.D. Kelly, Um historiador famoso dos últimos 70 anos. argued that the office of the bishop was important in saving the church doctrinally. E ele diz que o ofício do bispo é salvar a igreja doutrinariamente. Because heresies began to grow up, Porque heresias começaram a surgir, and as these heresies grew up, e à medida que essas heresias começaram a surgir, a crescer, you had bishops able to join together to resist heresy. você tinha bispos se juntando para resistir a essas heresias. Although sometimes it was hard for them to do, Então, algumas vezes era difícil para eles fazerem isso, but they ultimately did it. mas eles fizeram. But the church has always had problems with corruption. A igreja sempre teve problemas com corrupção, Always. sempre. And by the time of Augustine, the corruption got quite bad in some places. E chegou um tempo que essa corrupção ficou muito And there was em vários lugares. a group of people who broke from the church. Então houve um grupo de pessoas que rompeu com a igreja. They were called the Donatists. Eles eram chamados de Donatists, yes. donatistas. And Augustine argued E Agostinho argumentou that you should never break from the church, que você nunca deveria romper com a igreja, because there's one true church,
Porque existe uma igreja verdadeira. Unless the church officially teaches gross doctrinal error, Então, a não ser que a igreja oficialmente esteja ensinando heresia and officially teaches gross moral error, e oficialmente ensinando coisas que são moralmente erradas, only then do you have the right to leave, só aí você tem o direito de deixar a igreja. because you must maintain unity. Porque você precisa manter a unidade. And this is a big controversy at the time of Augustine, the Donatists. Então essa é uma grande controvérsia no tempo de Agostinho e os donatistas. Because they said the church is corrupt, Porque a igreja estava se corrompendo and therefore we have to leave. e eles achavam nós temos que deixar a igreja. Now, the church would gather in things called ecumenical councils. Então a igreja se juntava em concílios ecumênicos. They would gather the bishops from all over the world, Eles chamavam os bispos de todos os lugares, regiões do mundo, which didn't reach to China yet, but, que eu acho que ainda não chegavam na China, mas and they would have these councils to decide these things. eles tinham esses concílios para decidir diversas coisas. And there were 8 such councils. 8, there were 8. Então tem 8 desses concílios. But we should note that the councils didn't always make right decisions. E nós devemos saber que esses concílios nem sempre tomaram decisões ruins. But in the Catholic and in the Orthodox Church world, these councils always made the right decisions. Mas para os católicos da Igreja Ortodoxa, esses concílios sempre tiveram boas decisões. Their official canons are always true. O cânon oficial deles é sempre a verdade. And I have some strong disagreements on some of them. E eu tenho eu discordo de bastante coisa em algum deles. But that was the church view. Mas essa era a visão da igreja. And from then on, you basically have one church. E a partir daí você basicamente tem uma igreja. And then that church splits in the 11th century. E aí no século XI a igreja se divide Between the Eastern Orthodox and the Western Catholic Church. Entre a igreja ortodoxa ocidental e a católica ocidental e a ortodoxa oriental. Now we don't have time to go into the reasons for that. Nós não temos tempo de ir para todas as razões porque isso aconteceu. Not worth it for us. E também não vale a pena para a nossa discussão. But these 2 church bodies continued. Mas esses 2 corpos da igreja continuaram. And define doctrine, practice, definiam doutrinas, práticas, and were very powerful. E de forma muito poderosa. As a matter of fact, it looks like Pope Innocent III was more powerful than any of the kings of his time. Então dos papas, Pope Innocent III. Inocêncio III, parece que ele era muito mais poderoso que muitos reis. And you might think he wasn't so innocent. E você pode pensar que ele talvez não era tão inocente assim, apesar do nome inocente. But at any rate, mas de qualquer forma, there were concerns about some Catholic teachings. Havia preocupações sobre alguns desses ensinamentos católicos. And then as you're moving toward the Reformation period, então, ao passo que eles estavam a história estava se movendo para o período da Reforma. The Catholic Church became more and more corrupt. A Igreja Católica passou a ser mais e mais corrupta. It's hard to imagine how corrupt the Catholic Church began. É difícil imaginar o quão corrupta a Igreja Católica passou a ser. And there were certain reformers E aí haviam alguns dos reformadores who wanted to restore the Catholic Church to purity. que queriam restaurar a Igreja Católica à pureza. So this is the origin of the idea of restoration. Então aí é a origem da ideia da restauração. It actually goes back to John Wycliffe. Então vai de volta para John Wycliffe, who translated the Bible into English, which was considered rebellion. Que traduziu a Bíblia para o inglês e isso era considerado uma rebelião. And John Hus in Prague. Em Praga. And if you read the teachings of John Hus, e se você lê os ensinamentos de John Hus, he didn't want to break from the church. Ele não queria romper com a igreja. But it very much had ideas like the Reformation. Mas ele tinha ideias
como a dos outros reformadores. I don't have time to go over all of that. Nós não temos tempo para esmiuçar tudo isso. But if you ever get to Prague, Mas se você algum dia for a Praga, it's very interesting to trace the history of the Hussites. é bem interessante você buscar pela história dos descendentes de John Hus. And when Luther began the Protestant Reformation, Então, quando Lutero começou a Reforma Protestante, he looked at John Huss and John Wycliffe as actually anticipating himself. ele olhou para John Wycliffe e John Hus como antecessores dele. And so Luther was very respectful of them. Então, Lutero respeitava muito eles. Luther found a church that was very corrupt. E Lutero encontrou uma igreja que estava cheia de corrupção. Bishops were having illegitimate children, Os bispos estavam tendo filhos ilegítimos. and the rulers and kings would promise their illegitimate children that they would have a high place in the government. Os governantes e os reis prometiam que esses filhos iam ter uma posição e iam ser recebidos no governo. And rulers were having illegitimate children. E os governantes também estavam tendo filhos ilegítimos. And bishops promised them high places. E os bispos prometiam a eles posições na They igreja. had an unwritten agreement for what to do with their illegitimate children. Então eles tinham um acordo, não escrito, mas eles tinham um This is acordo amazing. entre eles para isso. And then they were selling indulgences E aí eles estavam vendendo indulgências to finance building St. Peter's. para financiar a construção da Catedral de São Pedro. If you give money to finance St. Peter's Basilica, Então, se você der dinheiro para financiar a construção da Basílica de São Pedro, then you can choose to have friends or relatives get out of purgatory quicker. então você pode escolher parentes e familiares para sair mais depressa do purgatório. The bigger the gift, the more effectiveness. Quanto maior a doação, mais efetivo ia ser esse. How many here heard of selling indulgences? Quantos de vocês já venderam sobre isso, a venda de indulgências? Venderam não. Quantos venderam não, né? Quantos já ouviram sobre a venda, né? Mas isso não, só o... Well, actually, the churrascaria is selling indulgences. Então, a churrascaria é como vender indulgências. But that's not what we mean. So, Luther saw this, Então, Lutero viu isso and he didn't want to break from the Catholic Church. e ele não queria romper com a Igreja Católica. He wanted to restore the Catholic Church. Ele queria restaurar a Igreja Católica. And this is a very important thing about the Reformers. Então, essa é uma coisa muito importante sobre os reformadores. They didn't want to break from the church, Eles não queriam romper com a Igreja, but when they discovered truth that wasn't being practiced, mas quando eles descobriram que a verdade não estava sendo that praticada, they wanted to be restored, hence the term restoration, então eles queriam restaurar, they were forced out of the church mas eles foram forçados a sair da igreja, because they couldn't practice the truth they saw within the church. The church wouldn't let them. porque não dava para praticar a verdade que eles viram na igreja. A igreja não deixava que eles praticassem isso. So Luther began the Reformation, Então Lutero começou a reforma. and it couldn't have succeeded without the support of princes. E ele não poderia ter tido sucesso sem o apoio de príncipes. But other reformers Mas outros reformadores saw there were things to be restored that Luther didn't restore. There were things to be restored that Luther didn't restore. eles viram que existiam outras coisas que precisavam ser reformadas que Lutero não reformou, não restaurou. So Calvin Então Calvino felt there was a whole order of church government under elders of the city viu que existia toda uma ordem do governo da igreja nas cidades that Luther didn't restore. que Lutero não havia restaurado. And he saw a whole approach to the whole Bible Então ele viu que
existia uma aproximação da Bíblia, uma forma de ver as Escrituras. He had a high view of applying the law to the new covenant order. Que ele tinha uma visão de aplicar a nova aliança. So his movement was a restoration. Então ele tinha uma visão de aplicar a lei na nova aliança. Então esse movimento também era um movimento de restauração. Sometimes restoration movements are not really restoring like they think they are. They're wrong. Então algumas vezes movimentos de restauração não estão de fato restaurando como eles pensam que estão. Eles estão errados. So there was another movement. Teve um outro movimento called the Anabaptists, chamado os Anabatistas, which means baptize again. Que significa ser batizado novamente. And they sought to restore. E eles queriam restaurar baptism by immersion. O batismo por imersão. And they sought to restore. E eles também buscavam restaurar pacifism. That Christians would not go to war. They would be totally peaceful. Pacifismo, que os cristãos não deveriam ir à guerra, eles teriam que ser totalmente pacíficos. These were the Mennonites. Esses são os menonitas. Church of the Brethren. A igreja dos irmãos. The Amish. Os Amish. Do any of you know any of these? Vocês conhecem? There must be Mennonites in Brazil, yes? Existem menonitas no Brasil, não? So all of these were restorations. Então todos esses eram restauracionistas. Or they were trying to restore. Ou eles estavam tentando restaurar. So restoration is not a new idea. Então essa ideia de restauracionismo não é uma ideia nova. For Zinzendorf, para Zinzendorf, who founded the Moravians, o fundador do movimento morávio, he was seeking to restore world missions. Ele estava buscando restaurar as missões mundiais. And a commitment to Israel. E o comprometimento com Israel. In the early 18th century, no início do século XVIII, the Moravians had 4 pillars. Os morávios tinham 4 pilares. One, primeiro, deep devotional life for every believer. Uma vida de profunda devoção para cada crente. Which Mike Bickle calls passion for Jesus. Que Mike Bickle chama de paixão por Jesus. Secondly, segundo, the unity of the church. A unidade da igreja. When Moravians went to new cities, quando os morávios iam a novas cidades, as missionaries, como missionários, they wouldn't plant a Moravian church. Eles não plantavam uma igreja moraviana. They would first seek to join together. Eles primeiro buscavam se juntar. The Anglicans, the Lutherans, and the Presbyterians into unity. Eles queriam juntar os anglicanos, presbiterianos, luteranos para a unidade. And only if they couldn't bring unity. E só se eles não conseguissem trazer unidade. When they established a Moravian church. Que eles começavam uma igreja morávia. But it was still supposed to bring. Mas que também tinha o objetivo de a source of seeking unity. Essa busca por unidade. The Moravians influenced Wesley. Os morávios influenciaram Wesley. And we'll come back to that. But the third pillar of the Moravians. Vou voltar a isso, mas o terceiro was world missions. Eram as missões mundiais. The church was hardly doing world missions. A igreja quase não estava fazendo missões. Hardly believed in it. A igreja quase não acreditava em missões. And the fourth was. E o quarto, the restoration of the Jewish people. A restauração do povo judeu. The issue of Israel was one of the 4 pillars of the Moravians. Então a questão da restauração dos judeus era um dos 4 pilares dos morávios. Now when John Wesley picked up on this, então quando John Wesley pegou e começou a estudar sobre isso, he added things that he thought were restoration. E aí ele começou a acrescentar outras coisas que ele pensava que deveriam ser restauradas. He added to this an experience that we today call the baptism of the Holy Spirit. Então ele acrescentou a isso a experiência do que hoje nós chamamos de batismo no Espírito Santo. Wesley called it the experience of entire sanctification. Wesley chamava isso de a experiência de uma santificação plena. That if you get this experience of the Holy Spirit, se você tiver essa experiência do Espírito Santo, you won't have to ever sin again. Você nunca terá que pecar. Você nunca mais vai precisar pecar. And hence he had this perfectionist idea. Então ele tinha essa ideia de perfeição. And then, e então, he had this world missions thing.
Ele tinha essa visão para missões And mundiais. the way they did it is through reestablishing the home as the center of congregational life. E a maneira como eles fizeram isso era reestabelecendo a casa como um centro de culto e de adoração. Because he saw he needed the de group to raise up leaders. Então, ele percebeu que ele precisava ele percebeu que ele precisava desses grupos pequenos para restaurar líderes na igreja, To evangelize, para evangelizar, and to disciple. para o discipulado, para discipular as pessoas. And this was fabulously successful. E ele teve muito sucesso com isso. The word Methodist A palavra metodista comes from Wesley's method, vem do método de John Wesley, a small group discipleship, de grupos pequenos de discipulado, raising leaders, de levantar líderes, planting churches, plantar igrejas. and in the 19th century, E no século XIX, they were the most successful world evangelism denomination in the world. eles foram a denominação que tinha mais sucesso no evangelismo mundial. So that was a restoration. Então, isso também foi a restauração que Wesley trouxe. Now, what's amazing to me O que é impressionante para mim is that the Protestant denominations, the big ones, é que as denominações protestantes, aquelas grandes denominações protestantes, produced an amazing level of integrity. produziram um nível muito grande de integridade. They required high standards of character for leadership, as far as I can tell. Eles exigem um nível muito elevado de caráter para os seus líderes. And they didn't believe in independent congregations. Eles não criam em congregações independentes. But if you were in an independent congregation in those days, you were considered to be rogue. Então, se você tivesse numa congregação independente naqueles dias, você era considerado Rogue, rebellious, out of order. rebelde, fora de padrão. Now, Wesley never wanted to leave the Anglican Church. Então Wesley nunca quis deixar a igreja anglicana. The Methodists were a movement within the Anglican Church. A igreja metodista o metodismo era um movimento dentro da igreja anglicana. And only after, but Wesley's order of leadership and authority E a ordem de Wesley de liderança e autoridade was a threat to the Anglican establishment. passou a ser uma ameaça para o estabelecimento anglicano. So once again, the Methodists were forced out of the Anglican Church. Então os metodistas foram forçados a sair da igreja anglicana to practice the truth they saw. Para praticar a verdade que eles viram. Now this brings us to our day. Então isso nos traz the origins of our day. At the end of the 19th century, no fim do século XIX, there were a lot of restoration movements. Existiam diversos movimentos restauracionistas. There were people that felt there should be more that was not restored. Existiam pessoas que sentiam que eles deveriam restaurar ainda mais do que já havia sido restaurado. There was a holiness movement. Então tinha um movimento chamado And a Holiness, healing movement. movimento de cura. And through the influence of Charles Finney, E pela influência de Charles Finney, they began to call the Methodist view of an experience of the Spirit. Eles começaram a chamar a experiência metodista do batismo no Espírito Santo, The baptism in the Holy Spirit. de batismo no Espírito Santo. Now, out of these groups that believed in the baptism of the Spirit, the holiness movement, Então, desses grupos que criam no batismo do Espírito Santo, esses grupos que eram chamados de Holiness, there was a meeting in Los Angeles houve um encontro em Los Angeles, at Azusa Street, na Rua Azusa, and there was an influence from Topeka, Kansas Bible School. e eles tinham uma influência de uma escola bíblica em Kansas, Well, they experienced the baptism of the Holy Spirit with speaking in tongues. onde eles haviam experimentado o batismo no Espírito Santo e com a evidência de falar em línguas. And they saw that Eles viram isso as a major restoration. como uma restauração muito grande. But actually, the doctrine that speaking in tongues is the sign
of the baptism of the Holy Spirit Então a doutrina do falar em línguas era um sinal do batismo no Espírito Santo. split the holiness movement E aí isso dividiu o movimento Holiness into three parts. em 3 partes. One, Primeiro, the Pentecostals. os pentecostais. They believed Eles criam that you needed to be baptized in the Holy Spirit que você tinha que ser batizado no Espírito and Santo that the sign was speaking in tongues. e que a evidência disso era falar em línguas. Secondly, Segundo, you had the Nazarenes você tinha os nazireus, who nazarenos, believed in the baptism of the Holy Spirit, que criam no batismo do Espírito Santo, but they thought speaking in tongues was of the devil. mas que falar em línguas era algo do diabo. Do you know any Nazarene churches in Brazil? Yeah. Então aqui no Brasil nós temos bastante a igreja de Nazareno, em várias regiões. And then there was a third group Então tinha um terceiro grupo, called the Christian Missionary Alliance. chamado Aliança Cristã Missionária. And their leader, whose name was Simpson, E o líder deles, chamado Simpson, he taught, ele ensinava, ask not, forbid not. não pergunte e não proíba. They believed in the baptism of the Spirit, Eles criam no batismo do Espírito but with Santo, regards to the gifts of the Spirit, mas em relação aos dons do it's Espírito, up to God. pertence a Deus. Seek not, forbid not. Então não busque por isso, mas também não proíba. And that was the division. Então essa foi a divisão que houve. But the Pentecostals ultimately became much larger. Mas os pentecostais, no fim, se tornaram muito maiores. Now, Cresceu muito mais. the Pentecostals were really rejected by the rest of the denominations. Mas eles foram muito rejeitados pelas outras denominações. The Pentecostals had four movements, five. Então dentro do movimento pentecostal houveram 5 movimentos. Number one, the Assembly of God, Primeiro, a Assembleia de Deus, which strangely, about 10 years later, adopted so much of the dispensational theology. It was strange. que de forma muito estranha, 10 anos mais tarde, adotaram muito da teologia dispensacionalista. And then there was the Pentecostal Holiness Church. E aí tinha a igreja pentecostal Holiness. They kept bishops like the Methodists. They continued to be more like Methodists. Então eles mantinham os bispos, assim como a igreja metodista, eles eram muito parecidos com os metodistas. And then you had the Church of God, Cleveland. Então aí temos também a Igreja de Deus. And there was the Church of God in Christ, E aí tem a Igreja de Deus em Cristo, which is the black Pentecostals, que são os pentecostais negros. because the blacks weren't accepted by the whites because of racism. What a tragedy. Porque os negros não foram aceitos pelos pentecostais porque eles eram brancos. And then there were the apostolic Pentecostal churches, E aí tem a Igreja Apostólica Pentecostal, who believed in the restoration of apostles and prophets. que cria na restauração dos apóstolos e profetas. This is 110 years ago. Então isso aconteceu há 110 Are anos. you all with me here? Vocês estão comigo aqui? Estão I'm tracing your roots. Então eu estou buscando as raízes, as suas raízes aqui. Okay, so there was another later Pentecostal denomination Teve uma outra denominação pentecostal que surgiu mais tarde, called the Four Square, chamado quadrangular, which began in the 1930s under the ministry of Amy Semple McPherson. que começou nos anos 30 debaixo de Amy Semple McPherson. But then there were a couple of things that happened. Então tem algumas coisas que aconteceram. Number one, Primeiro, there was a move of the Holy Spirit in Canada called the Latter Rain. houve um movimento do Espírito no Canadá chamado a Chuva Serôdia. The late 1940s. Late Fim dos anos 1940s. 40. Tremendous Holy Spirit power. Então, um movimento tremendo do Espírito. And there was an influence of Latter Rain people E houve uma influência desse movimento and Pentecostals sobre os pentecostais, that were beginning to influence Christians in the denominations. que estavam começando a influenciar os cristãos de outras And denominações. there began to be a movement of the Holy Spirit in the older denominations. Então
começou a haver um movimento do Espírito Santo nessas denominações mais antigas. Presbyterians, Entre os presbiterianos, anglicanos, luteranos, Methodists. os metodistas. There were these amazing Holy Spirit movements. Então teve esse movimento impressionante. Christians in the denominations were reading the great book by Wilkerson, they called The Cross and the Switchblade. Então eles estavam lendo esse livro de David Wilkerson, A Cruz e o Punhal, about his experience in the ghetto, the drug-infested sobre a experiência ghetto, dele no gueto de Nova York com os viciados em droga and God's supernatural work. e o trabalho supernatural de Deus. And there was an Episcopal priest, an Anglican Episcopal priest, Tinha bispo anglicano, whose name was Dennis Bennett. o nome dele era Dennis Bennett. And he received the gift of, he received the baptism of the Spirit, speaking in tongues. Ele recebeu o batismo do Espírito Santo com a And evidência de falar em he línguas. wrote a very influential book E ele escreveu um livro que teve uma grande influência, called 9 o'clock in the morning. chamado Às 9 da manhã. Why 9 o'clock in the morning? Por que às 9 da manhã? Why? Por quê? Because, anybody know? Alguém sabe? Because at Pentecost, it was 9 o'clock in the morning when Peter said, "These are not drunk." Porque o Pentecostes aconteceu às 9 da manhã, quando But this Pedro is the disse, promise. eles não estão bêbados, It's a promise of Joel. conforme a promessa de Joel. And these movements were growing and growing. E esse movimento começou a crescer e a crescer. This is how I was baptized in the Spirit. Foi assim que eu fui batizado no Espírito There was Santo. a Holy Spirit movement Havia esse movimento do Espírito Santo in my na church, minha igreja, which was a Reformed church. que era uma igreja reformada. So in 1964, Então, December, em 1964, em dezembro desse ano, I was baptized in the Holy Spirit eu fui batizado no Espírito Santo through an elder and the youth director, através de um ancião e um líder de jovens, both of whom were part of the charismatic movement in the denominations. que eram parte do movimento carismático dentro da denominação. And organizations grew up in these denominations. E organizações começaram a crescer dentro dessas Some denominações. of them still exist. E algumas delas ainda existem. Like the head of the Presbyterian Charismatics O presidente da igreja desse movimento presbiteriano carismático was with us in Israel in our alignment conference. You estava met him. conosco no nosso encontro de alinhamento lá em Israel. O Haroldo lembra dele. Brad Long. Brad Long is his name. Brad Long é o nome dele. Very committed to us. Então, muito comprometido com aquilo que nós estamos fazendo. But what happened were two things. Number one, the establishment of those churches eventually became threatened. Então, o estabelecimento dessas igrejas, o padrão dessas igrejas passou a ser uma ameaça. And they began to marginalize the charismatics. E eles começaram a marginalizar os carismáticos. At the same time, Ao mesmo tempo, there have been 20 years of big ministries that grew up for healing. Por 20 anos tem grupos que cresceram em relação a curas. We started seeing these mass meetings. Então começaram esses encontros muito grandes. Oral Roberts, Oral Roberts, Catherine Kuhlman, Catherine Coleman. and charismatics like these meetings. E esses movimentos carismáticos, esses encontros carismáticos. And yet we found that some of the men leading these big meetings Então, alguns dos homens que lideravam esses grandes encontros had real problems. tinham problemas sérios. One of the famous ones was an alcoholic, Desses líderes famosos era um alcoólatra. and he died of cirrhosis of the liver. E ele morreu de cirrose. Ay, ay, ay. Ai, ai, ai. So now you begin to see this corruption growing up underneath these big meeting people. Então nós vemos corrupção crescendo debaixo desses grandes líderes. And how is all this going to come together? Como tudo isso como que nós vamos resolver todo esse And problema? if things were not confusing enough, E se as coisas não tivessem confusas o bastante, there was a Holy Spirit outpouring on Catholics. houve derramado do Espírito Santo nos católicos.
It began in 1967 Começou em 1967, at a Catholic university near Pittsburgh numa universidade católica próxima a Pittsburgh, na called Pensilvânia, Duquesne University, chamada Kean University, under a priest named Father Rannigan. sobre um padre chamado Padre Rannigan. And all you see in Catholic charismatics goes Tudo que back. você vê do movimento carismático entre os católicos vai de volta para It goes back to that place in Pittsburgh. That's where aquele it all lugar em started. Pittsburgh, na Pensilvânia. Now, the Pope today celebrates this, Então o Papa hoje celebra isso, but it wasn't always celebrated. mas nem sempre isso foi celebrado. A year ago, Pope Francis celebrated the 50th anniversary of what happened at Duquesne University. Então, há um ano atrás, o Papa Francisco celebrou aquilo que aconteceu na Universidade Kean há 50 anos, Because now it's all over the world, que agora está espalhado por todo o mundo. and a lot of Catholics are embracing this as a restoration. E muitos católicos têm abraçado isso como uma restauração. See how we keep coming back to that word? Vejam como nós continuamos Restoration. voltando para essa palavra, restauração. All right, now, because the churches, the older churches, Porque essas igrejas mais antigas were rejecting the charismatics, estavam rejeitando os carismáticos. many of them left these Muitos churches. deles precisaram sair dessas igrejas. And when they left, Quando eles saíram, they created independent charismatic churches. eles criaram igrejas carismáticas independentes. There were always independent churches, Sempre houve igrejas independentes. like the model of Dallas Theological Seminary, Como é o modelo do Seminário Teológico de mostly Dallas. independent churches, São formados por igrejas independentes. democratic. É democrático. I think it's a big problem, Eu penso que isso é um grande because problema. I don't see independent churches in the Bible. Porque eu não vejo igrejas independentes na But all Bíblia. right, we have it now. Mas agora nós And temos. charismatics were now creating independent churches. E os carismáticos estavam criando And igrejas what was independentes. happening E o que estava was acontecendo people were coming into leadership in those churches, é que as pessoas estavam chegando à liderança nessas igrejas not good character, sem ter um caráter formado. and bizarre things were happening. Coisas bizarras estavam False acontecendo. prophecies, Falsas people profecias, being prophesied into marriages, pessoas sendo profetizadas para casar com people getting outra, into those marriages and pessoas divorcing, casando, divorciando, all sorts of things that were not tested and immature. muitas coisas que não são testadas e são imaturas. So 5 leaders got together. Então 5 líderes se juntaram. They believed in apostolic prophetic restoration. Eles criam uma restauração apostólica e profética. They came from different denominational backgrounds. Eles vinham de diferentes denominações. They were very famous men. Eles são homens famosos. One was Derek Prince. Deles era Derek Prince. Came from the Assembly of God. Came from the Pentecostals. Então ele havia vindo do movimento pentecostal. One was Charles Simpson, who came from the Baptists. Charles Simpson, que veio da Igreja Batista. Ern Baxter. Ern Baxter. Don Basham. Don Basham. And then, the other one skips my name, but he's very famous. Bob Mumford. Bob Mumford. They decided that the charismatic movement now was in anarchy. Então eles chegaram à conclusão e decidiram que o movimento carismático estava vivendo uma anarquia. They didn't have standards of character for leaders. Não havia um padrão de caráter para os líderes. They didn't have standards for testing the prophetic. Não havia um padrão para testar as profecias. And they decided to develop a national network of congregations. E eles decidiram criar e desenvolver uma rede nacional de igrejas. And here's, I'm going to say something that I don't want to be overly controversial, but I'm going to say it anyway. Eu vou dizer algo aqui, eu não quero ser muito controverso, não quero falar, mas vou falar de qualquer maneira. Because I came to know 4 of those men. Porque eu conheci 4 desses homens. One of them died. Um deles já morreu. But they saw such problems. Mas eles viam esses They problemas. saw the charismatic movement, the Spirit was real. Eles entenderam que o movimento carismático era real, era algo real. But it was not governed. Mas não estava sendo bem governado. So they set up a national network, like a denomination, Então eles implantaram uma rede nacional. and the 5 of them were the head of it.
E os 5 lideravam isso. It's funny because I've lived through all of this. E é interessante porque eu experimentei tudo the isso. other side of my story. You know, I have the Messianic Jewish story and the Christian side of my Então story. esse é o outro lado da minha história, que tem um lado judaico-messiânico e tem esse lado cristão também. Eu vivi tudo isso. They were right. E eles estavam corretos. What they were trying to do was right. O que eles estavam tentando fazer era certo. But they made a big mistake. Mas eles tiveram um grande erro. They didn't adequately govern the leaders under them. Eles não lideraram, governaram os líderes abaixo deles de forma adequada. And the leaders under them in the shepherding movement E os líderes debaixo deles do movimento pastoral began to believe discipulado that submission to authority começaram a crer que submissão à autoridade meant that the individual had to give up their conscience. Significava que os indivíduos precisavam dar a consciência deles. And that if they thought the Holy Spirit was telling them something, E se eles pensassem que o Espírito Santo estava dizendo algo a eles, and the leader didn't agree, e o líder não concordasse com aquilo, they were to submit to the leader. eles deveriam submeter ao líder. After 10 years, Depois de 10 the anos, whole thing blew up. tudo isso explodiu. It was tragic, it was so sad. Foi trágico e foi muito triste. I was never a part of these movements, Eu nunca fui parte desse movimento, mas foi because I was in the Messianic Jewish movement. porque eu estava no movimento judaico-messiânico. And I was bringing Presbyterian standards into the Messianic movement, you know. E eu estava tentando trazer padrões presbiterianos para o movimento messiânico. Before I saw apostles and prophets. Before I saw apostles and prophets. Antes de ver apóstolos e profetas. So let's explain what the Lord said to me. Então vamos explicar o que o Senhor, eu vou explicar o que o Senhor estava falando comigo. 37 years ago, Por volta de 37 anos I atrás, had a visitation from the Lord. eu tive uma visitação do Senhor, And the most important one and the most powerful one I ever had. a mais importante e a mais impressionante que eu já tive. And as part of that visitation, E parte dessa visitação, the Lord told me o Senhor me disse that He was going to bring the church to unity, John 17, que Ele iria levar a igreja à unidade de João 17. and that He was going to raise up mighty apostles and prophets Que Ele iria levantar profetas e apóstolos poderosos who were going to call the church to unity, que chamariam a igreja para a unidade. and that they would be part of the key to John 17 taking place. Eles seriam parte teriam um papel chave para levar a igreja à unidade de João 17. That we may be one that the world might believe. Para que nós sejamos para que o mundo creia. Now, it was an amazing vision. Então foi uma visão impressionante. And He told me as a Messianic Jew E Ele me disse como judeu that I had messiânico to love the whole church. que eu tinha que amar toda a igreja. Are you with me here? Vocês estão comigo aqui? Okay, now, so I started to look into the apostolic restoration world. Então eu comecei a olhar para esse movimento de restauração apostólica, Because other than the shepherding movement, porque além do movimento do discipulado, apostles and prophets apóstolos e profetas were building their own mini denominations. estavam construindo as suas próprias mini-denominações. And their attitude toward the old churches, E the a atitude denominations, deles para as denominações mais antigas was we have replaced you. é que nós substituímos vocês. And what I found was E o que eu percebi there was mighty anointing, é que tinha muita unção, mighty power, muito poder, but there was no agreement on government. mas não existia concordância sobre governo. Some of these, most of these apostolic networks Então a maioria dessas redes were apostólicas not pursuing the unity of the church. não estavam buscando a unidade da igreja. And they felt that they had replaced the E denomination, eles sentiam que haviam substituído as denominações, which was an attitude that came from the rejection of the charismatic movement in the denomination. que foi uma reação ao que o movimento carismático havia feito com os pentecostais, de rejeitá-los. And so we found two kinds of government. Então, nós passamos a ter dois tipos de But governo. remember, one, they weren't seeking the unity of the church, Lembre, eles não estavam buscando a unidade da which we must do. igreja, o que nós But precisamos. secondly,
There were two kinds of government. Haviam dois tipos de governo. There was wrong government, Governo errado, which was the government of the head apostle, who was like the king dictator over his movement. The government of the head apostle, então o governo do apóstolo principal líder, who was like the king dictator of his government. então ele passou a ser como rei, ditador desse movimento. And then there was the government of an eldership over the network of churches. E aí também havia o movimento dos anciãos presbíteros debaixo daquela igreja. A representative eldership, Que era eles eram uma representação led by an apostolic and prophetic leadership, e liderados por um movimento apostólico e profético, which is what we deeply believe is right. que é o que nós cremos que é certo. So we have this problem. Então nós tínhamos esse problema. And there are some apostles that believe in their dictatorial authority. E aí tem alguns dos apóstolos que eles creem numa forma de liderança quase que uma ditadura. That are doing great things. Eles estão fazendo boas coisas, but it's the wrong government. mas a forma de governo deles está And errada. because of that, the head apostle is not accountable. E por essa razão, o apóstolo principal, líder, ele What if não he, presta conta. what if he falls? E se ele What if he cair? sins? E se ele pecar? Who can confront him? Quem vai Who confrontá-lo? can remove him? Quem pode remover? You see the problem? Vocês conseguem enxergar o problema? So we don't have agreement in government. It's a foundational problem. Então nós não temos concordância sobre governo, e esse é The o problema second thing fundamental. is we don't have agreement on character standards for leadership. O segundo problema é que nós não temos uma concordância sobre o padrão de caráter para os líderes. And this comes from the failure of the shepherding movement of those 5 men. E isso vem do problema da falha do movimento do Because discipulado. they were men who Cinco believed in homens que eu falei. character. They believed in character. Porque aqueles homens, eles creem nos líderes tendo caráter. And it comes from this independent orientation of apostles. E eles vieram desse movimento de uma orientação independente em relação aos apóstolos. So here's what happens. Então isso é o que aconteceu. I'm just going to give one example. Vou dar apenas um But exemplo. we could give many. Eu poderia dar muitos, mas vou dar um. We could give the example of financial fraud Nós poderíamos dar o exemplo de falhas financeiras. and the false prosperity teaching, O ensinamento da falsa prosperidade. where the person is becoming rich off the gospel. Where the person is becoming rich off the gospel. Onde as pessoas Becoming rich off. As pessoas se tornam ricas por causa do evangelho. Então, But I enriqueceram want to por give causa- this example. This is a big moral issue. Então esse é um problema moral muito This grande. is financial fraud. Então, fraudes financeiras. But there's another big issue. Mas tem um outro problema, Sexual morality. moralidade sexual. So a pastor of a big church, 10,000 people, Pastor de uma grande igreja, or vamos dizer 10 mil a pessoas, big evangelist who has big meetings with thousands of people, ou um grande evangelista que tem grandes campanhas com milhares de pessoas, or an apostle, ou um apóstolo, falls into sexual sin, cai em pecado sexual, commits adultery, comete adultério, divorces his wife. divorcia da esposa. He's allowed to continue in ministry. É permitido a ele continuar no ministério. Wow! Como? You know what the prophet said? Tell it not in Gath. Vocês ouviram o que o profeta disse? Tell it not in Gath. That's the area of the Philistines. Não encontre em Gate. In other words, don't let the pagans know, Ou seja, não deixe os pagãos saberem disso. because it's a shame to us. Porque é uma vergonha para nós. And the world looks at this, E o mundo olha para isso. and they mock us, E eles zombam de nós. because we have leaders that are living a super rich life. Porque eles temos líderes que estão vivendo uma vida super luxuosa. We have leaders in sin, Líderes em pecado.
And we have now come to a place where a part of the charismatic world E nós chegamos agora a um ponto que parte desse movimento mundo carismático has no means to discipline leaders who fall into sin. não tem como disciplinar os líderes que caem em pecado. We have to be Então nós precisamos, in the charismatic movement, dentro do movimento carismático, in the restoration movement, nesse movimento de restauração, those who believe in standards for leaders aqueles que creem em padrões de liderança para and liderança, mutual submission and accountability for everyone e submissão mútua e prestar contas, cada um deve prestar have to contas. raise this issue Precisamos levantar essa questão and bring reformation e trazer reforma and restoration e restauração on these issues nessas questões to our restoration movement. para o nosso movimento de restauração. I'm going to give an example that's Vou dar painful. um exemplo que é muito doloroso. About 23 years ago, Há 23 anos, I was invited to a meeting called the Network of Christian Ministries. eu fui convidado para uma rede de ministérios. It was a gathering to be in this meeting, Então era um encontro, vai estar nesse encontro. you had to lead a church of over 1,000 people, Você tinha que liderar uma igreja de pelo menos 1000 pessoas, which was still considered pretty big in those days, o que era considerado uma igreja grande naquela or be the head of a Bible school. ou ser líder de uma escola bíblica. So I was invited because I led a Bible school, Então eu fui convidado porque eu tinha uma escola bíblica. even though our congregation was only 400. Mesmo que a nossa congregação era uma congregação apenas de 400 pessoas. But in the Messianic world, that's big. That was the biggest in the world at the time. Mas no movimento messiânico isso é bem grande, era a maior do mundo, congregação messiânica So naquela I época. got invited. Então eu fui convidado. And there were wonderful men of tremendous integrity. Então haviam homens maravilhosos com caráter e integridade. My colleague called them the old war horses. Meu amigo chamava de os cavalos velhos de guerra. There was Dick Benjamin from Alaska, Abbott Loop. I don't know if you ever heard of him. Então tinha esse homem Benjamin do Alasca e alguns outros. Two of his men are very close to us in Tikkun today. Então alguns deles, dois deles são muito próximos a nós hoje no Ministério Tikkun. One of them joined Tikkun. Deles se juntou ao Tikkun. So there was him. There were others, just amazing men. Então tem outros homens também But maravilhosos. there were some that were moral problems. Mas tinha alguns outros que tinham alguns problemas morais. There was a famous church leader evangelist in those days, Tinha líder, um evangelista de uma grande igreja all over television, que estava no movimento. and he was known as a holiness preacher. Tinha um programa de televisão e é considerado como um And he pregador was a de santidade. he was a member of the Assemblies of God. Ele era um membro da Assembleia de Deus. His name was Jimmy Swaggart. O nome dele era Jim Swaggart. Anybody ever hear of Jimmy Swaggart? Alguém já ouviu sobre Jim Swaggart aqui? Wow, I can't believe it. You all heard of him. Why? Many times. Okay, so he fell into sin, and the Assembly of God said, Então ele caiu em pecado e a Assembleia de we Deus. will fully restore you, but we have a 2-year process for your Nós restoration. vamos restaurar você completamente, mas nós temos um processo de 2 anos para que você possa ser restaurado. So he left the Assembly of God. Então ele deixou a Assembleia de Deus. And he started his own independent ministry. E aí ele começou o ministério dele, um ministério independente. And he was still able to gather large crowds. E ainda assim ele era capaz de reunir grandes multidões. Not as large. Não tão grandes como antes. Well, we were taking a break from our meeting at the Network of Christian Ministries. Então nós estamos... We were taking a break from the meetings I was part of in the Network of Christian Ministries. Então nós tivemos uma pausa nesses encontros que nós estávamos And I went to the men's room. E eu fui para o banheiro dos homens, ou a sala dos homens. And I was talking to a man, E eu estava falando com um a homem, minister, um ministro, about Jimmy Swaggart. sobre o Jim Swaggart. At the meeting,
No encontro, he had said this. ele disse isso. I was very upset with Jimmy Swaggart Eu estava muito bravo com o Jimmy Swaggart because he knew him. porque ele conhecia ele, Because he left porque ele deixou the denomination, a denominação, left the process of restoration, deixou aquele processo de restauração and then reappointed himself. e aí recomeçou sozinho. But the Lord told me to go to his meeting. Mas o Senhor me disse para ir a um dos encontros que ele estava promovendo. So I went to his meeting, Então eu fui para o encontro que o Jim Swaggart estava promovendo. and I saw such anointing there, E eu vi tanta unção lá. and the Lord convinced me that I shouldn't judge, E o Senhor me convenceu que eu não deveria julgar, but I should accept his ministry. mas que eu deveria aceitar o ministério dele. And I'm there in the men's room with this E guy, eu estou lá no banheiro masculino com ele, and I'm conversando sobre saying to isso. myself, E eu we estou, are in big trouble. e eu estou pensando comigo mesmo, nós temos um grande problema. We don't understand moral standards. Nós não entendemos padrões morais. Not long after, Não muito tempo depois disso, Jimmy Swaggart was discovered with a prostitute. Jim Swaggart foi pego com uma prostituta. And I, after that, didn't continue to follow his life. E depois disso eu não segui mais a vida dele. So, you know, I believe Então eu creio that the standards of 1 Timothy 3 que os padrões de 1 Timóteo 3 for elders para os presbíteros are essential for any leader, são essenciais para qualquer líder, including major ministries of evangelism and big meetings. incluindo grandes ministérios de evangelismo e grandes líderes. And if we do not establish those E standards, se nós não estabelecemos esses padrões, we will not see the restoration of the church. nós não veremos a restauração da igreja. Because it has to be a restoration of character. Porque precisa ser uma restauração de caráter. Now, the power is real. Então o poder é real. Don't doubt the power. Não duvide do Don't poder. doubt restoration. Não duvide da restauração. It's based in the Bible. Está baseado na Bíblia. But begin to be part of those that are calling for a restoration of character. Mas comece a ser parte daqueles que estão chamando os outros para a restauração do caráter. I believe that when a leader Eu creio que quando commits adultery, comete adultério, leaves his wife, deixa a esposa, marries the other person with whom he was in adultery, casa com a outra pessoa com quem estava em adultério, that's probably the end of his ministry. That's it. It's over. provavelmente o fim do ministério dele, acabou. Don't quote me from what applies to Israel. The gift and call of God is irrevocable. Não use aquilo que é usado para Israel, que os dons e o chamado de Deus são Well, you know, even irrevogáveis. though he sinned, he has an irrevocable calling. He has the Mesmo que anointing. ele pecou, ele tem um So we have chamado to accept irrevogável. him. Não me venha com essa. I have one thing to say about that. Tem alguma coisa para dizer sobre isso? This is awful. É horrível. Now, we have got Então nós to be accountable precisamos prestar contas for financial sin, por pecados financeiros, for sexual sin, pecados sexuais, for prophetic error. por erros proféticos. Mike Brown wrote a book, Então, o Michael Brown escreveu um wonderful book. livro maravilhoso, It's called Playing with Holy Fire. que é chamado Brincando com o Fogo Santo. And I have a book E eu tenho um livro called Due Process, chamado Devido Processo Legal. a plea for biblical justice among God's people. Então, um pedido por justiça no meio do povo de Deus. And I think that these books point the way. Eu creio que esses livros apontam o caminho. There are reasons why the restoration movement, Então, há razões pelas quais the restoration esse movement, movimento is restauracionista so uneven in character. é tão desigual quanto ao caráter. Some are terrific, Alguns são excelentes and some are really questionable. e outros são realmente questionáveis. Let's be those that are calling for restoration with character. Então, vamos ser aqueles que clamam por restauração, mas que também têm caráter. That's the answer. Essa é a resposta. Okay? Now, I have questions on other things. We don't have to hurry to dinner. Dinner's not till 7 o'clock, so I'm Então, eu not posso going to stay responder outras and have some perguntas questions. agora. Nós não precisamos
vamos ter pressa. But I gave you a church history lesson. Às 19, então podemos continuar. Restoration is part of the essence of what we're to seek in the church. A restauração é a essência daquilo que nós buscamos na igreja. The reformers had this term. Os reformadores usavam esse termo. We are reformed and always reforming. Nós somos reformadores e sempre estamos reformando. Reformed and always reforming. Nós somos reformados e sempre em reforma. Because there's always more restoration to come. Porque sempre tem mais restauração por vir. Until the return of the Lord. Até a volta de Jesus. All right? Amen? Okay. Church history in 1 hour. História da igreja em 1 hora. Very brief. Bem curto. Okay. I have a book on it. Eu tenho um livro sobre esse assunto chamado That They May Be One. Que eles sejam All right. She'elot. Do we write them down or no? Yeah. You have some? Quer que eu abra para as pessoas perguntarem ou continuo perguntando? O que você manda, chefe? Que tem que ter autoridade, submissão? Don't be shy. I feel really good. I had coffee now. You know. Okay. Yeah. Okay. The first thing we have to stand against. Então a primeira coisa que nós precisamos nos posicionar contra is self-appointment. É aquelas pessoas que se autopromovem, que se autoestabelecem. Where there's no character test. Quando não há prova sobre o caráter. Before the person is put into a position. Antes que a pessoa seja colocada He puts himself in a position. A pessoa se coloca naquela posição. God called me. Deus me chamou. This is a funny story. I got to tell you this story. Então eu vou contar uma história engraçada agora para vocês. Many years ago. Muitos anos atrás. My kids went to a movie theater. Os meus filhos foram para o cinema. And the movie was called The Apostle. E o filme era chamado O Apóstolo. Anybody heard this movie, The Apostle? Alguém já ouviu sobre esse filme, O Apóstolo, de mais ou menos uns 20 anos? You've heard it? Did it come to Brazil? So it's really funny. Então esse filme é muito engraçado. In the movie, nesse filme, the guy goes into the water. A pessoa entra na água and baptizes himself an apostle. E se batiza como apóstolo. Ele mesmo se batiza. You know this movie? Você conhece? You should show it to your. Você deveria mostrar esse filme. Baptizes himself an apostle. Então o cara se batiza. My daughter and son are sitting in this movie. Então minha filha e meu filho estão sentados assistindo esse filme. Ben and Rebecca. And somebody in front of them says. E alguém na frente deles diz. Wow, that's just what Dan Juster did. Oh, isso é o que o Dan Juster fez. Now my kids are pretty resilient. I mean, they're wonderful. Meus filhos são muito resilientes. They laughed, you know, they laughed. Então eles riram. Because they understand. Porque eles entenderam. That I didn't baptize myself. Que eu não me autobatizei. I was running from being recognized as an apostle. Eu estava correndo de ser reconhecido como apóstolo. And I was at meetings. E eu estava em alguns encontros. From people, prophets who didn't know me. De profetas que não me conheciam. Never met me. Nunca me encontraram. Called me out of audiences. E me chamavam and declared this calling. Falando desse chamado. And then it was confirmed by the eldership. E isso foi confirmado pelos presbíteros. But I was never self-appointed. Mas eu nunca me You study the Bible. Nunca me auto-ordenei. You will not see an example in the New Testament. Então, se você estudar a Bíblia, você não vai ver um exemplo no Novo Testamento self-appointment. De pessoa que se auto-ordenou. Elders choose elders. Presbíteros escolhem outros apostles presbíteros. Ordain elders.
apóstolos ordenavam os And presbíteros. if we can attain this, E se nós pudermos chegar a esse nível, this should be generation after isso generation deveria ser geração após geração. of people being appointed and ordained by others. Pessoas sendo apontados e ordenados por outros. So Paul says to Timothy, Então Paulo disse a Timóteo: here are the standards for elders. aqui estão os padrões para Don't lay hands on anybody who's a new believer. não impõe as mãos sobre ninguém que é um novo And convertido. then he says, be careful as to who you lay hands on. Tome cuidado com aquela pessoa em quem você impõe as mãos. Warns Titus as well. Ele alertou Tito também. But what if somebody just says, I'm ordaining myself as an elder, Mas e se alguém diz: eu estou me auto-ordenando como and I'm going to presbítero, plant a church eu vou plantar a igreja, that's independent? que é uma igreja independente. Where is it in here? Onde está isso daqui aqui na Bíblia? Can you find it? Você pode encontrar I isso? can't find it. Eu não posso. So what we have today Então o que nós temos hoje is a plague é uma praga of self-appointed leaders de líderes que estão se auto-ordenando, who didn't have to go through a process of growing into leadership não passaram por um processo de crescer na liderança while they prove their character, e provar o caráter deles, while they prove the quality of their marriage, onde eles provam a qualidade do casamento their deles, spiritual life, a vida espiritual, their teachability, a capacidade The fruits of de the aprender, os frutos do Espírito. and then only then do we appoint them to leadership. E só então nós ordenamos eles como líderes. Okay? If you think you have a call to go somewhere, Então, se você pensa que tem um chamado And do para ir something para algum for the lugar, then you've got to find a leadership fazer algo para o Senhor, então encontre um líder, that you submit to, submeta-se a ele, that will send you out que vai enviar vocês when you're proven. quando você for provado. But this is a major issue here. Mas esse é um problema muito Okay. grande. Self-appointment, terrible. Então, essa coisa de auto-ordenação é terrível. All right, other questions? Outras questões, outras perguntas. There's one. He's scratching his ear, yes. Ok. Good, he's going to take the microphone. Se você tem uma pergunta, você levanta a mão e o Vitor vai até você. A gente vai fazer que nem ontem. Você ouve a pergunta e você fala a pergunta no microfone para a gente poder gravar aqui, beleza, Vitor? Here we got a question. O irmão está perguntando que ele disse que não entendeu quando surgiu o movimento apostólico. Apostólico no sentido dos que de agora, ele falou que foi 1900, né, quando dividiu aquelas igrejas pentecostais. Uma delas era a igreja apostólica pentecostal. Yeah, it started with the Pentecostals Então começou com os pentecostais, about 110, 120 years ago, 110 years ago. mais ou menos 110 anos atrás. The first that we know is when they started the Apostolic Pentecostal Church. Então, o primeiro movimento apostólico foi esse movimento da Igreja Apostólica Pentecostal. But then in the Latter Rain movement in the 1940s, E aí depois, no movimento da chuva serôdia, they began to teach the restoration of apostles and prophets. eles começaram a ensinar sobre a restauração dos apóstolos e profetas. And that influenced the charismatic movement that came out of the churches. That came out of the Influenciou o denominations. movimento carismático que veio dessa... But by the way, historically, Mas, de forma histórica, John Wesley was considered to have an apostolic ministry. John Wesley era considerado como tendo um movimento apostólico. So it's not always just recent. Então não é uma coisa tão recente. St. Patrick, who started the churches in Britain, Ireland,
Saint Patrick was said to have an apostolic ministry. Também era dito que ele tinha um ministério And by the apostólico. way, if you study his ministry, it's amazing. Se você estudar o ministério dele, é maravilhoso. It's like the book of Acts all over É again. como um livro de Atos novamente. O Paulo tem uma pergunta também que vai fazer, vai lá. Eu queria perguntar para ele como ele vê a diferença de interpretação, aquelas profecias que estão falando do fim dos tempos e aquelas que foram cumpridas na história. Um exemplo, Zacarias 14. Então tem uma parte que você afirma que foi cumprida na história em 70. Está autorizado essa pergunta? Ainda não. Ainda não. Ele não te autorizou a perguntar. Está fora da linha. Harold não authorized this question. Yeah, it's a good question. But he made a question about eschatology and Harold, so no, we need to continue to this thing of restoration. So we just will continue on this restoration. O Rui está perguntando Okay. para dar uma definição do que seria um apóstolo, o perfil de um apóstolo, porque muitos se denominam apóstolos hoje, mas a gente precisa de um perfil. Definition of what is apostle, because women define themselves as apostle. What is an apostle? And we have the problem in Brazil about people thinking that being apostles today is the same that being the 12 apostles is the same authority, canonical authorities. Well, Bem, I think it's a myth eu acho que é um mito that apostles are teaching they have the same authority as the original group. que os apóstolos e mestres têm a mesma autoridade do grupo original, Which was actually 15 that I can find, not 12. que na verdade são 15, eu posso contar, e não 12. Because you have the 12 plus Paul, Porque você tem os 12, aí você tem Paulo plus James e Tiago or Jacob, plus Judah. e Judas, So that's 15. então são 15. And there may have been more. E talvez houvesse mais. But they had scripture writing level of authority, Então eles tinham um nível de autoridade que eles escreveram as escrituras. even if they didn't write it. Ou mesmo que não tenha escrito, mas eles So tinham esse nível de autoridade. you have many others that didn't have that level of authority. Então você tem muitos outros que não tinham esse nível de autoridade. I was reflecting today on the fact that Barnabas was the original leader of the team with Paul, Barnabas, and John Mark. Eu estava pensando hoje no fato de que Barnabé era o líder do time que tinha Paulo e João Marcos. He is over Paul, Ele estava No acima beginning. de Paulo no início. and he must have been seen as an apostle. E ele provavelmente era visto como um apóstolo. And also Timothy and Titus, how could they be appointing elders in various E places também Tito e Timóteo, como eles poderiam estar ordenando bispos e presbíteros em diversos lugares, if they weren't apostles? se eles não eram apóstolos? But I have not run into people, I have not found people Então ainda não encontrei pessoas who are teaching that they have the authority like the original 12 que têm a autoridade como os 12 apóstolos. and can give revelation and doctrine that you have to Podem obey. te dar revelação e doutrina como os apóstolos. I think evangelicals are worried about that and say that that's happening. Então eu creio que os evangélicos estão preocupados com tudo isso que está acontecendo. And I haven't found it. E eu não I haven't been all over the world, desses. but I've been to Russia, Eu já estive em vários Africa, lugares, na Rússia, China, África, Japan, Japão, Korea, Coreia, Africa, South America. África, aqui na América do Sul. I haven't found anybody E teaching. eu não encontrei ninguém ensinando isso. So, what is an apostle? Então, o que é um apóstolo? An apostle is a movement leader. Apóstolo é um líder de um movimento. He's not just over one local church. Ele não está apenas com autoridade sobre uma igreja local. He's a movement leader Ele é um líder de um movimento, with a prophetic confirmation of that call to movement leadership. uma confirmação profética para esse chamado, para esse That's movimento. it. That's Só simple. isso.
Bem simples. There are men Existem homens that are called que são chamados, and have an anointing têm uma unção to lead a movement. para liderar o movimento. Now, it's a funny thing. É engraçado. When I was in seminary, Quando eu estava no seminário, I just wanted to pastor a little Presbyterian church. eu só queria pastorear uma pequena igreja presbiteriana. But that's what I wanted to do. É isso que eu In queria the fazer. mountains, you know, Nas someplace, montanhas, em algum a lugar, beautiful place. um lugar lindo, Have a group of people I would love, you um know. grupo de pessoas que eu pudesse amar. And then I got into this Messianic Jewish thing. E aí eu entrei para esse negócio do movimento messiânico judaico. And since 1979, E desde 79, I've just always been pulled to lead a movement. eu sempre tenho sido puxado para liderar um movimento. It's like I can't not be a movement leader. É como se eu não pudesse não ser um líder de um movimento. It's just how God made me. É como Deus me fez. And then there is a prophetic confirmation that came. E houve uma confirmação So that's profética. it. It's that simple. É bem simples. Wesley was an apostle. Wesley foi um apóstolo. Calvin and Luther were apostles. Calvino e Lutero foram apóstolos. But, they didn't use the term. And of course, when you're charismatic, there's a signs and wonders dimension to it. Quando você é carismático, tem ainda uma medida de sinais e milagres. And Tudo isso. I don't talk about the signs, Eu não falo muito sobre sinais, but there were some that were just really pretty astonishing. mas houveram alguns que foram. But I really don't press that. I don't think that's the essential thing. Mas eu não fico falando sobre isso. Eu não acho que é uma coisa I essencial. think it's the leadership capability, Eu acho que a capacidade de the liderança, anointing to lead leaders. a unção para liderar líderes. That's it. That's simple. Só isso, é bem simples. Eu tenho uma pergunta, mas tem a ver com a história da igreja. Assim, com o assunto de manhã tem a ver, né? Não, mas tem a história. Tem mais alguma pergunta com esse assunto de agora? Aqui, Erivelto. O Erivelto está perguntando se para estabelecer presbíteros precisa ser necessariamente um apóstolo. It's a question, isn't it? Good É question. uma pergunta, é uma boa pergunta. Because when the apostle was not present, Porque quando o apóstolo não estava presente, what did the elders do when there were new elders? o que os presbíteros faziam para estabelecer novos presbíteros? In the New Testament, No Novo Testamento, it looks like the apostles are appointing elders. parece que os apóstolos estavam apontando esses presbíteros. But it may look that way Pode ser que tenha sido assim, only because we're looking at the first generation of newly planted churches. porque nós estamos olhando apenas para a primeira geração de novas igrejas que foram plantadas. So I think Então, eu penso that it is fine for elders to appoint elders. que é possível presbíteros apontarem presbíteros, é ok, When they agree. quando houver concordância. But I like to have the apostle involved. Mas é bom que haja um apóstolo envolvido. And if I can't go Mas se não é possível and que be eu part vá of it, confirmation, e ser parte dessa confirmação, we'll send somebody else from the apostolic team. nós mandamos outra pessoa da equipe apostólica. That's how we do it. É assim que nós fazemos. But I can't prove in the Bible that it's necessary to do that. Mas eu não posso provar na Bíblia que é necessário que seja assim. I think elders have the authority to appoint new elders Eu creio que presbíteros têm autoridade para apontar novos presbíteros into the next generation. nas próximas gerações. If you don't agree with me, that's fine. Se você não concorda, tudo bem. Okay. Others? I have one. Yeah. Well, I have one about theology. Because we came from Pentecostal and non-denominational movements. And Tem uma
pergunta sobre teologia, porque nós viemos do movimento pentecostal and many of us avoid theology, saying things like "is cold, is strong." And now you say that the thing about theology in our movement, in Restoration Movement. Então muitos de nós evitamos teologia porque nós dizemos é algo frio e we don't have scholars, I don't know, great scholars in the Restoration Movement. Então eu não conheço nenhum grande estudioso erudito no movimento restauracionista carismático. Well, in America we have some pretty good ones. Nos Estados Unidos nós temos alguns teólogos. We have Craig Keener at Asbury. Craig Keener at Asbury. We have David Rudolph at the King's University. David Rudolph, the King's University. We have Ray Gannon, who leads Messianic Jewish Bible Institute. Ray Gannon. Ray Gannon. So we do have these people. Então nós temos alguns teólogos. And David Stern himself was a restorationist. David Stern também era restauracionista. But the reason for this is a razão para isso. Because charismatics and Pentecostals. Now Pentecostals have a lot of scholars today. Porque carismáticos e pentecostais, e os pentecostais têm diversos teólogos hoje. But you'll find that the effect of Pentecostal scholarship. Mas você vai descobrir que teólogo pentecostal que seja efetivo leads to less power. Leva a menos poder. Why should that be? Por quê? Por que deveria ser assim? Why does it lead to less power? Por que leva a perda de controle de poder? I wrestled with this. Eu luto com isso. Now, there were some very strong scholars that were charismatic, by the way. Então tem alguns teólogos carismáticos muito fortes. I mentioned Wayne Grudem, Systematic Theology. Wayne Grudem tem aquele livro de teologia sistemática. J. Rodman Williams, who wrote Systematic J. Rodman Williams, que também escreveu teologia sistemática. We have some. Então nós temos alguns. But here's why this happens, I'm convinced. Mas é por isso que eu vou explicar porque eu acho que isso acontece. Não é o problema da teologia. Teologia é maravilhoso. Understanding the Bible accurately. É entender a Bíblia de forma correta. It's just glorious. É glorioso. I enjoy it so much. Eu aprecio isso muito. But here's the problem. Mas vou mostrar Western theology. A teologia ocidental functions on an intellectual Greek model. Funciona no modelo de pensar grego. Both Rabbinic Judaism e tanto o judaísmo rabínico and Christian theology in the West e a teologia cristã no Ocidente very Hellenized. Foram muito helenizados. So the way we approach theology a maneira como nós nos aproximamos da teologia is by abstraction, not experience. É por abstração e não por experiência. So we'll abstractly talk about the Holy Spirit. Então nós falamos de forma abstrata sobre o Espírito Santo. And don't bring people into the Holy Spirit. E não levamos as pessoas a ter uma experiência com o Espírito Santo. Let me give an example. Vou dar um exemplo. Many years ago, há muitos anos, at Fuller Theological Seminary, no Seminário Teológico Fuller, John Wimber was teaching a course. John Wimber estava ensinando um curso called Signs and Wonders, chamado Sinais e Maravilhas. Eventualmente, after several years, depois de alguns anos, he was kicked out. Ele foi mandado embora. This was the most popular course at Fuller Seminary. Esse era o curso mais popular no Seminário Fuller. And they kicked him out. E eles mandaram ele embora. Why? Por quê? Because Wimber's course did not fit the model. Porque o curso dele não se adequava ao modelo of Greek education de educação grego from the Enlightenment, 18th century, do iluminismo do século XVIII. Where mathematics and measurement dominate everything. Quando as matemática e os cálculos dominaram tudo. So if you educate people, então se você educa pessoas, without bringing them into spiritual reality more, sem levá-los a uma realidade espiritual
mais e mais. You're going to get what C.S. Lewis called, você vai ter o que o C.S. Lewis chama de men with big heads and little chests. Homens com cabeças grandes e coração pequeno. This was Lewis's phrase, men without chests. Então a terminologia que ele usa é homens sem coração. So, Wimber was removed. Então Wimber foi mandado embora. And then Peter Wagner took over the course. E Peter Wagner começou a dar aquele curso. Because he had tenure, they couldn't fire him. He had tenure, they couldn't fire him. Ele tinha estabilidade, então eles não podiam mandar ele embora. Now, one of their theological professors, então dos professores de teologia, wrote an article that was published, escreveu artigo que foi publicado as to why they did this. Do porquê isso aconteceu. Her name was Roberta Hastings. O nome dela era Roberta Hastings. Roberta Hastings. And she wrote, e ela escreveu, all her objections to the signs and wonders that were happening. Todas as objeções que ela tinha aos sinais e maravilhas que estavam acontecendo. And one of the things that bothered her, that's really funny, e uma das coisas que incomodava ela was that it was unfair. Que não era justo. That some people were healed and some people weren't. Que algumas pessoas eram curadas e outras não. You know, Wimber was amazing. Então, Wimber, ele era maravilhoso. I knew him personally. Eu conheci ele pessoalmente. You know, he went to a German theological school. Então ele foi para uma escola teologia in Germany. Na Alemanha. And had a classroom of students. E havia classe de estudantes. That were skeptical. Que eram céticos. And he said he had an ability to do this. E ele tinha habilidade de comunicar. Holy Spirit, come. Espírito Santo vem. And the Holy Spirit came into the room. E o Espírito Santo vinha para all these skeptics. Todos esses céticos started to cry. Começavam a chorar. People started to feel the presence of God. Começavam a sentir a presença de Deus. And then this one tall German stood up. Então esse estudante alemão muito alto. And said he didn't agree with this. Ele se levantou e disse, eu não concordo com isso. Come here. E ele disse, vem cá. And he prayed for him. Ele orou por ele. And he started to sway and rock uncontrollably under the Spirit. A balançar de forma incontrolável. And Wimber said, what's happening to you? E o Wimber falou para ele, o que está acontecendo com você? And he said in German. E ele falou em alemão. I don't know how this can go over to you in Portuguese. Eu não sei como isso vai parecer em português. Speaking English to Wimber. Mas ele estava falando em inglês para. There is absolutely nothing happening to me. Não tem nada acontecendo comigo. Nothing's happening. Now, brothers and sisters, irmãos e irmãs, if we educate the head by the Greek model, se nós educarmos a nossa mente no modelo grego, and don't educate people to the things of the Spirit, e não educarmos as pessoas para as coisas do Espírito, as Watchman Nee said, the spiritual person, como o Watchman diz, o homem espiritual is the one that knows and obeys the voice of the Spirit. É aquele que conhece e obedece a voz do Espírito. Then theological education takes us away from spiritual power. Então, o ensino teológico nos leva para longe do poder espiritual. So the old Pentecostals watched this. Então, os antigos pentecostais assistindo isso. And the charismatics watched this. E os carismáticos também. And they concluded e eles concluíram that theological education is bad. Que a educação teológica é algo ruim. And they became proud of being anti-intellectual. E eles se tornaram anti-intelectuais e orgulhosos. But the problem is not education. Mas o problema não é a educação. It's the kind of education. É o tipo de educação. Now, I wrote in my book, The Dynamics of Spiritual Deception. Então, tem um livro que eu escrevi, As Dinâmicas do Engano do Movimento Espiritual. I sent it to the president of my college years ago. Eu mandei para o presidente da minha faculdade há alguns anos. It had a section on the problem with Christian higher education.
E tem uma sessão lá chamada Problema com a Educação Cristã de nível and he couldn't see nível it. superior. But I want to tell you, when Mike Brown and I were running our Bible college, Então, eu e o Michael Brown tínhamos a nossa escola bíblica. Craig Keener was one of our professors. Craig Keener era um dos nossos professores. It was a Holy Spirit school. Era uma escola baseada no Espírito Santo, no And it poder. was a very high quality scholarship school. E tinha uma qualidade muito alta de ensino. But it all depends on how you organize it. Mas tudo depende de como você organiza isso. But if you don't have good education, Mas se você não tem boa educação, one of the things that you're going to find happens in the charismatic world uma das coisas que você vai perceber que acontece no movimento is carismático that people say really stupid things é que as pessoas falam coisas muito estúpidas, which are not what the Bible is teaching. que não é o que a Bíblia está ensinando. All right? Is that helpful? Ajudou? That's helpful to Harold because he's trying to have good education. É bom para o Haroldo porque ele está tentando ter boa educação, promover boa educação, boas escolas. Pastor Harold knows education is important, Ele sabe que educação é importante, but it's got to be spiritually right. mas precisa ser espiritualmente correto. Maybe everybody needs to do a few miracles before they advance to the next level. Talvez as pessoas precisam fazer alguns milagres antes delas mudarem de nível na educação. All right, request another one. One more. Uma pergunta sobre unidade. O Mocho perguntou sobre a realidade aqui do Brasil, onde nós temos diversas denominações. O que o Dan daria como uma dica prática para andar e ter unidade com tantas denominações? Yes, okay. I've had a lot of experience with this. Eu tenho várias experiências com isso, esse assunto de unidade. And what I have found, E o que eu percebi, that we're probably not going to attain the unity of John 17 without a mighty revival of the Holy Spirit. é que provavelmente nós não vamos alcançar uma unidade no nível de João 17 sem um avivamento, sem um grande avivamento do Espírito. So I don't think a deep unity between charismatic Pentecostals and non-charismatics is going to work. Então eu não penso que uma grande unidade entre carismáticos, pentecostais e não carismáticos, não I pentecostais, think isso não vai a funcionar. looser unity will work. Eu acho que uma unidade mais básica vai funcionar. And you can commit to uphold standards along a wide variety of people. Você pode se comprometer com outras denominações numa unidade, mas coisas mais básicas. And you can call everyone together into that. Você pode chamar todos para esse tipo de unidade. But if you're going to build together Mas se vocês vão construir algo juntos, a deep cooperative unity, uma unidade de cooperação bem profunda, my view is we look at a region or a city. a minha visão é que primeiro nós precisamos olhar para uma região, para uma cidade. You first draw together those that believe in fivefold restoration. Então primeiro você se junta com aqueles que creem na restauração dos 5 If you ministérios. get them into E unity, se você conseguir que eles andem em unidade, I think they'll have the power to draw the Pentecostals into unity with them. vai haver poder para atrair os pentecostais também para eles. Once they're in unity, E aí quando eles estiverem em and you unidade, have revival, vai acontecer o avivamento. it'll draw the evangelicals. E aí vai atrair os evangélicos. See, one of the things about John Wimber's movement Então uma das coisas sobre o movimento de John Wimber was it drew hundreds of evangelical leaders into the charismatic reality. é que ele atraiu de vários líderes evangélicos para o movimento carismático. And by the way, one of the reasons was E uma das razões para isso because John Wimber put together good theology porque with John charismatic Wimber power. conseguiu colocar junto uma boa teologia e o movimento carismático. So we can eventually draw the evangelicals in. Então nós eventualmente podemos atrair os But evangélicos, it's going to be like Wimber did. mas vai ser como o Wimber fez.
By the way, you know that movement was called the Third Wave. E vocês sabem que esse movimento foi chamado de The terceira onda. Pentecostals, the Charismatics, O movimento and then the pentecostal, Third depois Wave, o movimento carismático, e depois essa terceira onda, which was really evangelicals coming into the baptism of the Holy Spirit. que foram os evangélicos recebendo o batismo no Espírito Santo. Whereas the Charismatics were not the evangelical denominations. Porque os carismáticos não são denominações evangélicas. They came out of the old mainline churches. Eles vieram The old mainline churches. das igrejas mais antigas, denominações mais antigas. Porque existe uma diferença entre os mais antigos reformados, por exemplo, e os evangélicos. Então, nem sempre a gente usa essa linguagem aqui, né? Mas existe uma... Quando você vai olhar na história, existe uma certa diferença entre eles. Por isso que ele está fazendo essa diferenciação. Okay, listen, we're going to have a break. You can take a nap. Então nós vamos ter um intervalo. Tonight my teaching will only be for 3 hours. Essa noite meu ensino vai durar apenas 3 horas. I want you to get a good night's sleep.